Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a este canal da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, um dos mais brilhantes documentos do Novo Testamento, onde Paulo trabalha o tema da eclesiologia, o estudo acerca da igreja cristã. Paulo trabalha de forma inspirada pelo Senhor para comunicar aos seus leitores, tanto do primeiro século como de hoje, acerca dessa grandeza que é a criação da igreja. E aí no capítulo 1 nós já vimos as bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo, bênçãos do passado, do presente, do futuro. Vimos também no capítulo 2 a inclusão dos gentios, como estávamos outrora e como somos agora em Cristo Jesus. E agora vamos para o capítulo 3. Nós ainda estamos trabalhando essa nova sociedade que Deus criou em Cristo, que é a igreja. E agora nós vamos no capítulo 3, do versículo 1 a 13, trabalhar o tema o privilégio de Paulo. O apóstolo Paulo foi grandemente privilegiado com a revelação do mistério de Deus em Cristo. Nós vamos estudar sobre isso hoje, a partir do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo de número 3. Então, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pronto, mais aqui um trecho da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. É um texto também magnífico, onde Paulo enfatiza os privilégios que recebeu como apóstolo dos gentios. Paulo, então, é o apóstolo dos gentios. Ele recebeu esse ministério do Senhor, o ministério de pregar aos gentios. Ele faz referência, lá em Gálatas, que Pedro recebeu o ministério da circuncisão para pregar aos judeus. E ele, Paulo, recebeu o ministério da incircuncisão, ou seja, para pregar aos incircuncisos, para pregar aos gentios, que somos todos aqueles que não são descendentes de judeus. Então nós, os gentios, fomos alcançados pelo Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo. Ele foi o pioneiro, ele foi o apóstolo dos gentios. E ele mostra então, nesse trecho do capítulo 3,
as implicações desse projeto de Deus, que é o mistério, que ele chama também de revelação, que é o evangelho, que é a inclusão de gentios na grande graça, na magnífica, na maravilhosa graça de Deus, de salvar a todos aqueles que creem, de tornar a sua comunidade, a sua nova sociedade em Cristo, a igreja, que inclui não só judeus, mas gentios. Paulo então mostra as implicações desse projeto revelado em Cristo e o engajamento dele, o engajamento pessoal de Paulo como apóstolo dos gentios. Então é um texto inspirado pelo Senhor e que nos revela esse grande mistério, essa grande revelação dada a Paulo, mas também dada a todos nós, a todos aqueles que creem. Então vamos pensar sobre esse texto e meditar nesta palavra. Primeiro, a revelação divina a Paulo, que vai do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim, vamos observar bem algumas das expressões que Paulo usa aqui para a gente poder compreender melhor esse texto. Então, a primeira expressão, Por esta causa eu, Paulo aqui, por esta causa, é como se Paulo estivesse aqui introduzindo a sua oração, que ele vai dar continuidade lá no versículo 14. Aí ele faz um parêntese para poder falar acerca dele e dessa revelação, desse mistério do Evangelho e da inclusão de gentios. Mas ele então está terminando lá o capítulo 2, ele está introduzindo uma nova oração. Mas ele interrompe, ele faz um parêntese para falar, para enfatizar cada vez mais acerca do ministério que Deus o deu como revelação, como mistério, como evangelho para os gentios também. Então ele diz, por esta causa, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Bem, essa expressão ela já é significativa aqui, porque Paulo estava preso em Roma, uma prisão ainda temporária, e depois é que ele vai ser efetivamente preso, e condenado por Nero. E Paulo, então, nessa prisão aqui temporária, ele alugou inclusive uma casa para aguardar o julgamento, e é nessa prisão temporária, sob o Império Romano, que Paulo entende que aquela prisão estava sob a soberania de Cristo. Por isso ele faz essa declaração. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Então Paulo entendia que tudo estava sob a soberania de Cristo, inclusive a sua prisão. Ele estava preso em Roma, não era por causa de Nero, não era por causa do imperador, era por causa de Cristo, porque Cristo era o soberano, era o Senhor, e permitira que ele estivesse ali preso. E aí Paulo diz que essa prisão, sob a soberania de Cristo, era por causa dos gentios. Na expressão aqui da tradução de João Ferreira de Almeida, por amor de vós, gentios. Interessante que no original em grego não há essa expressão amor, por amor de vós, por vós os gentios. Até a Nova Versão Internacional e outras versões mais modernas não trazem essa expressão amor, porque ela não está no original. Aqui foi uma interpretação de alguma forma de João Ferreira de Almeida quando fez essa tradução. Mas a ideia é que de fato Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo por causa de vós gentios, por amor de vós os gentios. Paulo entendia que era sim por causa dos gentios, por amor aos gentios, por ser apóstolo dos gentios, que ele estava preso na soberania de Cristo, sob o poder de Cristo, sob a permissão da vontade de Cristo. Nero era simplesmente um instrumento humano. Paulo era prisioneiro de Cristo. Ele enxergava todas as circunstâncias da sua vida sob a ótica do Senhor, da soberania de Cristo. Daí então ele diz,
sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. E aí no versículo 2 ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo então aqui usa a expressão dispensação da graça, que é também muito significativa. Ele está dizendo: Deus dispensou uma graça toda especial para mim, graça, favor e merecido, né? E dispensação é um ministério, é uma economia, uma dispensação, né? Uma dádiva. A palavra dispensação aqui é oikonomia, né? De onde vem a palavra economia em português. E é a ideia de um serviço, de uma dispensação, de uma mordomia, de algo que Deus deu, uma dádiva para Paulo, imerecidamente. Por isso que é graça, né? Dispensação da graça. E aí Paulo está dizendo: eu recebi uma dispensação da graça, uma dádiva, uma mordomia da parte de Deus, um ministério que Deus deu a mim de forma gratuita, pela graça, né? A mim confiada para vós outros. Então Paulo entendia que a revelação, que o ministério dele aos gentios foram uma dispensação da graça de Deus, foi algo específico de Deus para Paulo. Paulo foi esse grande protagonista do ministério aos gentios. E aí ele diz no versículo 3: pois segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele está fazendo referência ao capítulo anterior. Pelo que, quando ledes, pois, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, note que bem, que no versículo 3 e 4 ele usa a mesma expressão, mistério, e no versículo 4, mistério de Cristo, que é também outra expressão significativa, onde Paulo aqui está revelando algo que Deus lhe deu, que é o mistério de Cristo. Ele compreendeu, por revelação divina, o mistério de Cristo. Que mistério é esse? A palavra mistério, né, não tem esse significado enigmático que hoje tem no mundo moderno a palavra mistério, né? A palavra mistério, à luz da Bíblia, e aqui no escrito de Paulo, ela tem o sentido de algo que fora oculto e que agora fora revelado. E é isso que ele está dizendo nesse texto aqui, né? No versículo 5 ele diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, algo que for oculto, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, o que é que fora, o que era oculto, mas que agora fora revelado? Mistério de Cristo. Mistério de Cristo é a mensagem do Evangelho que inclui judeus e gentios. O mistério de Cristo, o qual Paulo está se referindo aqui, é essa inclusão. Quando, lá em Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: destaque, não pode haver mais judeu nem grego, bárbaro nem cita, escravo nem livre, homem ou mulher, mas todos são um em Cristo. Então a ideia de que todos foram incluídos na igreja. Esse é o mistério de Cristo, a inclusão de gentios e judeus na igreja. E aí ele coloca de forma mais clara ainda no versículo 6, a saber, olha aí, ele está explicando que mistério é esse, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pronto, Paulo está explicando que mistério é esse. O mistério é que os gentios foram incluídos na igreja do Senhor, no Evangelho da graça de Deus. E aí os gentios são três coisas, Paulo diz. Eles são co-herdeiros, herdeiros com os judeus das grandes e gloriosas promessas de Deus, de bênçãos
para todos aqueles que creem, bênçãos de salvação, bênçãos de cura, bênçãos de transformação, bênçãos de vida eterna. Os gentios são co-herdeiros, como os judeus. E aí eles são também membros do mesmo corpo, membros do mesmo corpo. O corpo de Cristo, né, tem como membros os judeus e também os gentios. E Paulo está dizendo, e são também coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, a promessa de vida eterna, a promessa da vida eternal com Deus, os gentios também são coparticipantes. Assim como os judeus que creram em Jesus, os gentios que creram em Jesus também participam desta promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui são promessas, são bênçãos que a revelação divina dada a Paulo, o mistério de Cristo, incluiu gentios. Paulo se julgava prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Paulo entendia que houve uma mordomia, uma dispensação da graça de Deus para ele, especial, para que ele pregasse aos gentios. Paulo entendeu que havia um discernimento do mistério de Cristo que incluía os gentios. E Paulo entendeu que essa revelação também fazia dos gentios co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então são coisas gloriosas que a revelação divina dada a Paulo e que aqui Paulo está escrevendo, dando cada vez mais entendimento, conhecimento aos seus leitores, aos cristãos, na maioria gentios ali de Éfeso, e também para nós cristãos gentios no século 21, dessa revelação que o plano de Deus mostrou a partir de Paulo, né, esse mistério. Não só a Paulo, ele até diz aqui, né, no versículo 5, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo teve um protagonismo maior porque ele foi o apóstolo dos gentios. Mas outros profetas, outros santos apóstolos também tiveram essa revelação. Mas Paulo é que foi o protagonista e sofreu por causa disso. Sofreu na mão dos judeus, sofreu na mão do Império Romano, e tudo isso por causa deste sublime ministério. Daí que Paulo, né, tem assim um protagonismo pela graça de Deus, né, pela dispensação da graça de Deus na sua vida, do qual todos os gentios devem ser gratos. Claro que foi a graça de Deus, claro que foi o propósito de Deus, claro que ele foi só um instrumento da parte de Deus. Mas que instrumento que Deus usou poderosamente, enfrentando lutas, perseguições, incompreensões e até mesmo a morte por causa desse ministério, que Paulo entendeu que o Evangelho incluía os gentios, que o Evangelho abarcava todo aquele que crê, não só da descendência de Abraão, mas também os não descendentes de Abraão, no caso, os gentios, as gentes. Então, graças a Deus por isso. Essa é a revelação de Paulo. Mas o texto continua. E do versículo 7 ao versículo 13, Paulo vai mostrar agora não a revelação divina, mas a comissão divina que ele recebeu. Esse protagonismo que ele teve como apóstolo dos gentios. Então, note bem no versículo 7, ele diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então a primeira questão que Paulo coloca aqui é que ele foi constituído ministro, né? Um discípulo, um servo, um ministro de Cristo aos gentios. E aí então ele diz que isso, né, no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Aqui tem expressões assim riquíssimas que são de um enorme ensinamento para todos nós. Primeiro, Paulo diz que é ministro. Ele se entende como ministro de Cristo. Segundo, ele diz que foi o dom da graça de Deus a ele concedido, segundo a força operante do seu poder. Ele era ministro não pelo seu poder, ele era ministro não pela sua vontade, ele era ministro pela dispensação da graça de Deus dada a ele e pela força operante do poder de Deus na sua vida. Isso é algo tremendo que nos ensina que quem é ministro de Deus não pode ser em sua própria força ou capacidade, mas na força operante que vem do Senhor. Mas ele diz mais: a mim, o menor de todos os santos. Paulo humildemente reconhece o seu pecado, a sua falha, e de que ele era o menor de todos os santos, porque outrora foi perseguidor. E essa expressão aqui também é importante porque acaba com aquele questionamento dos eruditos modernos de que Paulo não escreveu essa epístola, porque essa é uma expressão muito particular de Paulo. Eu, o menor de todos os santos, porque Paulo fora perseguidor da igreja, se converteu e aí entendia que era o menor de todos os santos. Ou, na outra expressão também usada em outra epístola, ele diz: Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa visão do pecado pessoal, de ser o pecador, de ser o menor de todos os santos, de ser o principal pecador, é uma visão que todo cristão também deve desenvolver. Humildemente nós devemos reconhecer que também todos somos falhos, somos pecadores, somos o pior ou o maior dos pecadores. C.S. Lewis tem uma frase interessantíssima que ele diz assim: se você não se julga o maior pecador que conhece, você precisa conhecer mais a si mesmo. Sim, nós somos os maiores pecadores. Eu sou o maior pecador que eu conheço. Mas Paulo também entendia assim: eu, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Então, Cristo aos gentios é a comissão de Paulo. Paulo foi constituído ministro pela dispensação da graça de Deus, pela força operante do seu poder. Ele, que era o menor de todos os santos, se julgava pecador, mas que Deus dera a ele o ministério de pregar Cristo aos gentios. Cristo a gentes que não eram descendentes de judeus. E que evangelho foi esse que Paulo foi pregar aos gentios? Que Cristo é esse? Aí ele diz aqui: o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É uma expressão gloriosa que dá a ideia de que há tanta riqueza em Cristo que é algo insondável. É um tesouro inesgotável. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais temos a conhecer. É um tesouro inesgotável. Por isso Paulo diz: são o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Cristo tem riquezas insondáveis. Mas nós sondamos alguma coisa, mas não sondamos tudo. Nós conhecemos alguma coisa, mas não conhecemos tudo. Porque é inesgotável a riqueza da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Paulo diz: é esse o evangelho, é esse Cristo que eu prego aos gentios, que eu preguei aos gentios, que nós gentios conhecemos. O evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Oh, meus amados, como nós temos que conhecer mais de Cristo. Como há uma riqueza, como há um tesouro de sabedoria inesgotável em Cristo Jesus, que quanto mais a gente conhece, mais a gente deseja conhecer e mais há algo a conhecer em Cristo Jesus, o Senhor. Mas vamos lá, aí ele diz que e manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério. Olha aí, ele já tinha usado a expressão mistério, lá no começo, no versículo 4 e no versículo 3, agora ele usa novamente. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. É a mesma expressão, tem o mesmo significado. O mistério de Deus em Cristo, de que a igreja inclui não só judeus, mas gentios. O mistério era a inclusão de gentios na graça, na igreja do Senhor, nessa nova sociedade que Deus criou em Cristo.
E aí então, esse é o mistério aos homens. O mistério de que os gentios foram incluídos no Evangelho, foram incluídos na igreja do Senhor. De modo que não há mais diante de Cristo, diante de Deus, nem judeu, nem grego, ou gentil, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus, o Senhor. E aí Paulo também, no versículo 10, coloca que essa comissão dada a ele, de pregar Cristo aos gentios, de pregar o mistério de Deus aos homens, que é a inclusão dos gentios na igreja, também envolve, no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja, que esse mistério, que essa revelação, que a pregação do Evangelho, que a igreja do Senhor é uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus que tornou-se conhecida dos principados e potestades. Ou seja, os anjos caídos passaram a conhecer a igreja, que inclui judeus e gentios, e com isso a multiforme sabedoria de Deus. Era algo impensável ao diabo e aos seus adeptos, aos anjos caídos, de que a igreja, de que Deus haveria de criar uma nova sociedade, uma nova humanidade, não só com os judeus, os descendentes de Abraão, mas também com os gentios, mas também com aqueles que não eram descendentes de Abraão. E aí isso foi a multiforme, a sabedoria de Deus que se manifesta em múltiplas formas. E o diabo, os principais e potestades não sabiam disso. E aí Paulo está dizendo, a igreja, ela essa entidade criada por Deus, esse organismo criado por Deus, essa nova sociedade criada por Deus, que deixa pasmos, que deixa perplexo, que deixa admirado até mesmo principados e potestades. É isso que Paulo está dizendo. Porque foi a sabedoria de Deus. Ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eles não conheciam, eles ficaram pasmados, eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos. Como é que é? Quer dizer que a salvação, quer dizer que a igreja, quer dizer que essa nova sociedade não só inclui os descendentes de Abraão, mas também os gentios. Aqueles que os próprios judeus chamavam de cães, de cachorros, eles estão incluídos na igreja, nessa nova criação, nessa nova sociedade, nessa nova humanidade criada em Cristo. Sim, essa é a multiforme sabedoria de Deus que Paulo está dizendo aqui, que ele foi comissionado a pregar, a anunciar. Cristo aos gentios, o mistério de Deus em Cristo aos homens, e a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades tornou-se conhecida através da igreja. Igreja onde não há mais diferenças raciais, étnicas, de gênero. Todos são um em Cristo, judeus e gentios, homens e mulheres, escravos ou livres, todos somos um em Cristo Jesus. Então, meus queridos, aqui então, do versículo 11 ao versículo 13, Paulo, nós podemos dizer, vai concluir essa questão, colocando que, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então Paulo vai concluir aqui esse assunto para dar continuidade à sua oração, onde ele começou lá no versículo 1, né, quando ele diz, por esta causa, aí ele interrompeu para falar acerca do ministério dele aos gentios,
da revelação do mistério. Aí no versículo 14 ele vai dar continuidade ou retomar a sua oração. Ele diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Mas aqui do versículo 11 até o versículo 13, ele vai concluir aquele ministério que Deus deu a ele, aos gentios, essa revelação, o mistério, o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, colocando algumas atitudes que nós, cristãos, que ele esperava dos cristãos gentios ali de Éfeso, como também de todo aquele que crê no Senhor e tem acesso a essa verdade escriturística. Ele diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, diante dessa revelação, nós temos ousadia para chegar diante de Deus, né? E nós temos acesso ao Pai na confiança e na fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós agora ousadamente confiamos, temos fé e temos acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Nós, outrora gentios, outrora separados, outrora estranhos às promessas e separados de Israel, agora temos livre acesso, com ousadia. Sou gentio? Outrora. Agora eu sou povo de Deus. Sou cão? Outrora. Agora eu sou co-herdeiro de Deus. Eu sou coparticipante da promessa. Eu sou membro do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Por isso, com ousadia e acesso, com confiança e fé nele, nós invocamos ao Senhor. Nós nos ligamos a Deus. Nós participamos dessas promessas do Evangelho. Nós somos agora a igreja do Senhor, que inclui judeus e gentios, todo aquele que crê. E aí, diante disso, Paulo então conclui: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Significa dizer que Paulo estava dizendo aos cristãos de Éfeso: olha, eu estou passando por uma tribulação, eu estou preso, né? Ali numa casa que ele alugou em Roma para esperar o julgamento, ele estava preso, estava nessa tribulação. Mas os cristãos de Éfeso, diante dessa revelação do mistério de Deus em Cristo, da inclusão dos gentios na igreja, Paulo está dizendo: não desfaleçam. Eu posso estar preso por conta disso, eu posso estar sendo atribulado por conta disso, mas vocês não devem, né, desfalecer, não devem esmurecer. Pelo contrário, né, vocês devem ver nisso a bênção de Deus, a glória de Deus prometida para todos que creem. Por quê? Porque Paulo está dizendo: eu estou sendo preso e isso é uma glória para vocês, porque eu estou sendo preso por causa dos gentios, por causa desse evangelho que inclui gentios. E isso Paulo está dizendo: pois nisto está a vossa glória. E aí então, hoje em dia, nós os cristãos podemos também sofrer tribulações, sofrimentos de toda sorte. Diante então de tudo isso, nós os cristãos da atualidade estamos plenamente convictos de que, apesar de lutas, tribulações, problemas, sofrimento, dificuldade, nós temos uma glória em Deus e que nós devemos participar desse projeto de Deus revelado a Paulo, esse mistério revelado ao apóstolo Paulo, aos santos apóstolos e profetas, de que nos incluiu na igreja, nessa nova sociedade. E devemos então vibrar, viver com toda alegria esse evangelho que inclui a todos, homens e mulheres, judeus e gentios, em Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, vamos então concluir. Curta e compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus. Esse é mais um estudo bíblico. Na próxima semana estaremos dando continuidade. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e abençoe outras pessoas compartilhando esse estudo da palavra do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe. Cristo Jesus, o Senhor. Amém.